Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade à parte referente a agentes públicos. Vamos trabalhar agora o regime disciplinar dos agentes públicos. O regime disciplinar com o processo administrativo disciplinar, com a sindicância. Beleza, gente? É uma área muito densa, é um conteúdo denso, um conteúdo que eu preciso que vocês prestem atenção. Perfeito? Primeiro ponto, nós temos que compreender o que é a responsabilização administrativa disciplinar de um agente público. Todos têm que ter em mente que o agente público, ao cometer uma conduta infracional, ele pode ser responsabilizado por esta mesma conduta em diferentes áreas. A mesma conduta, imagine que este celular seja da administração pública, ele é um celular público. O servidor que passa a mão nesse celular, ele pega para si, ele comete o crime de peculato, ele vai responder na esfera penal por isso. Ao mesmo tempo, ele comete ato de improbidade administrativa e vai responder por ato de improbidade administrativa que ocasionou enriquecimento ilícito. Ao mesmo tempo, ele vai responder um PAD e poderá ser demitido. Vou mostrar para vocês daqui a pouco as infrações que sujeitam o indivíduo à demissão. Então veja que ele será responsabilizado em 3 esferas. E se ele não devolver o mesmo celular, ele poderá ser responsabilizado na esfera civil, recompondo dano ao erário. Então, todas as esferas de responsabilidade podem afetar um agente público ao mesmo tempo. E vocês necessitam identificar na história triste, vocês necessitam identificar na situação problema, o que está sendo falado, sobre o que está sendo falado. Não adianta você sair como um maluco procurando na lei de improbidade administrativa, procurando a lei 8.112. Você tem que compreender se está diante de uma situação que está falando de regime disciplinar. Pega a sua lei 8.112, vai lá para o artigo 116. Ela está na tela para vocês, olhe comigo. Artigo 116. Do regime disciplinar. Olha aqui, título 4 do regime disciplinar. Nós vamos ter um título específico para tratar do regime disciplinar do servidor público. A partir disso, nós vamos ter o capítulo 1, que vai trazer deveres ao servidor. Olha só, são deveres do servidor: exercer com zelo, dedicação às atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir, observar as normas legais e regulamentares, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Uma ordem manifestamente ilegal não se cumpre, se motiva as razões pelas quais não se vai cumprir e não se cumpre. Atender com presteza o público em geral, expedição de certidões, requisições para a fazenda pública, levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. O servidor não pode se omitir, ele tem que dar ciência das irregularidades que presenciar, zelar pela economia de material, conservação do patrimônio público, guardar sigilo sobre assuntos da repartição, manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Olha aqui, é um dever dele. Ele tem o dever de representar, fazer representação contra uma ilegalidade, contra uma omissão ou contra um abuso de poder que ele presencie. Essa representação, ela será encaminhada pela via hierárquica, não pode quebrar a cadeia hierárquica, e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado ampla defesa. Digamos que um chefe do agente público cometa abuso de poder contra ele.
Ele tem o dever de representar contra esse chefe. E ele vai representar contra quem? Para a autoridade de cima do chefe dele. É isso que está dizendo ali. Então, preste atenção nesses deveres. O capítulo 2 trata das proibições. E aí você tem que ter sempre em mente que violação aos deveres, às proibições, vão constituir infração funcional e que vai ocasionar determinadas sanções que logo nós já vamos ver. Olhe comigo, então, as proibições ao agente público. Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Recusar fé a documentos públicos. O cara não querer atestar documentos públicos. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo de execução do serviço. Promover manifestação de apreço, puxa-saquismo, isso é apreço, tá? Ou desapreço, não gostar daquela pessoa no recinto da repartição, fazer repúdio a uma determinada pessoa. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional, sindical ou a partido político. Manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Isso aqui é o nepotismo, ó. Manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente. Pessoal, isso não se aplica para cargos efetivos, para o cara que é concursado. Imagine, né? Ele é um chefe e ele tem lá sua esposa ou seu esposo como um servidor efetivo, ocupante de um cargo efetivo, que está trabalhando na sua mesma repartição. Isso é possível, tá? Isso é possível, não há aqui nenhum impedimento. O que não pode é cargo ou função de confiança. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Participar da gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. O servidor público pode ser cotista numa sociedade limitada, ele pode ser acionista numa sociedade anônima, ele pode ser comanditário numa sociedade comandita em ações. O que ele não pode é ser gerente ou administrador de uma sociedade. Gerente ou administrador, não. Ele pode ser sócio cotista, sócio acionista, beleza? Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro, ele pode fazer pedidos de benefícios previdenciários ou assistenciais para um parente até 2º grau, um cônjuge ou companheiro, mas ele não pode atuar como procurador ou intermediário de um estranho. Ele estaria advogando perante o próprio órgão, ele estaria fazendo a chamada advocacia administrativa, o que não pode, isso é advocacia administrativa. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. Praticar usura sob qualquer de suas formas. Essa usura, ela é aquela... o cara que empresta dinheiro em troca de outro dinheiro, como é que... agiotagem, tá? Usura é o agiota, beleza? Proceder de forma desiduosa, o cara que é relapso, que é desdeixado. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares, é uma proibição. Olha só, você tem que se dar por conta, segura aí e abre a tua lei 8.000
8429. 8429. Deixa eu mostrar para vocês aqui também. Para vocês entenderem, muitas dessas condutas, gente, elas estão presentes também na lei de improbidade administrativa, né? E aí você vai ver que por essa mesma conduta o indivíduo vai responder à luz da lei de improbidade e ele vai responder um PAD pela lei 8.112. E você, na hora da prova, tem que ler o enunciado e identificar se a FGV está querendo saber sobre improbidade, sobre o regime disciplinar, sobre ambos, o que ela está te perguntando. Você tem que identificar, e isso é tranquilo de identificar. Você tem que ler, ver o que está perguntando ali e ir para a lei certa. Tá? Olha só, abriu tua lei 8429, vai lá para o artigo 9º, inciso 4. Artigo 9º, inciso 4. Olha só, utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição das entidades da administração pública, bem como o trabalho de servidores, empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Aqui é um exemplo de ato de improbidade administrativa, que se assemelha muito a esse aqui, ó. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Conseguiu entender? Então, ao mesmo tempo, se esse indivíduo fizer isso, ele vai responder por ato de improbidade que ocasiona enriquecimento ilícito, e essa conduta tem que ser dolosa, obviamente, e vai responder aqui um PAD por isso aqui. E essa pena aqui pode chegar à demissão do servidor. Nós logo veremos ali, pode chegar à demissão. Então, por isso que o servidor ele pode ser demitido por um PAD, por essa conduta, ele pode ser condenado a todas as sanções previstas na lei de improbidade administrativa ao mesmo tempo. Então, tem que saber disso, beleza? Olha só, volta para a lei 8.112 aqui. Cometer a outro servidor, cometer é atribuir, tá? Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência ou transitórias, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. O servidor não pode estar exercendo outra atividade que seja incompatível com o exercício do cargo ou função ou com o horário de trabalho dele. Obviamente que aqui nós estamos diante de situações em que haverá lei dizendo que é compatível ou não com o cargo, então tem que dizer para isso, ó. Às vezes um cargo de dedicação exclusiva, né, e ele está exercendo outra atividade ali incompatível com aquela, ele pode vir a ser sancionado. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado, atualização de dados cadastrais quando solicitado, se ele se recusar, ele incorre em proibição. Essa vedação de que trata o inciso 10 deste artigo, que é aquela de participar da gerência ou administração de sociedades, não se aplica à participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades de que a União detenha direta ou indiretamente participação no capital social, gozo de licença para tratar de interesses particulares. Bom, se o cara tirar uma licença para tratar de interesse particular, aí sim, durante esta licença, ele poderá ser administrador de uma empresa. Ele está em licença para tratar de interesse particular. Tem que saber esse parágrafo único, inciso 2. Beleza, gente? Até aqui, tranquilo? Então, ó, essas proibições tem que saber justamente para você estar aí bem com todo o conhecimento desses tipos infracionais. Show? Lá no nosso livro também tem na parte do regime disciplinar lá, quadrinhos e tal, sobre essas proibições. Desce para o capítulo 3 da acumulação dos cargos, tá? O que pode ou não acumular aqui e quais são as consequências, ó, da acumulação. Ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Quais os casos previstos na Constituição? Vamos lá. Você já marcou, mas você vai
é marcar novamente o artigo 37, inciso 16. Está na tela, olha aqui, ó. Inciso é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, teto constitucional aplicado isoladamente para cada um deles. 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da área da saúde com profissões regulamentadas. Então está aqui, ó, tá? Os cargos cumuláveis na forma da Constituição, lembrando que nós temos aquela situação também do militar das Forças Armadas com a área da saúde e nós temos a situação dos policiais militares com esses cargos ali que são possíveis cumular. Volta para o artigo 118 da Lei 8.112. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, territórios, dos municípios. Não pode acumular cargo com nenhum outro. Nenhum outro. Essa acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Sim, tem que demonstrar compatibilidade de horários. Está lá no próprio texto constitucional e aqui no parágrafo 2º. Você já pode botar um vídeo aqui. Lá no artigo 37, você bota um vídeo, naquele que nós acabamos de ver, vídeo art. 118 da Lei 8.112. Considera-se acumulação proibida a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, também aposentadoria também dos cargos que não são cumuláveis. Nós já vimos isso. Salvo quando os cargos que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Ok, perfeito. Quando nós tratamos de aposentadoria, nós já marcamos isso lá. É vedado também a aposentadoria. Cumular proventos de aposentadoria com a remuneração de um cargo. O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão, exceto no caso previsto do parágrafo único do artigo 9º. Então, olha lá o parágrafo único do artigo 9º, vê qual é a exceção lá. Nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Se cair alguma questão perguntando se o servidor pode exercer mais de um cargo em comissão, não. A regra geral não, exceto, né, a situação do artigo 9º. Vamos lá olhar o artigo 9º, parágrafo único. Olha só o que vai dizer o artigo 9º, parágrafo único. Vamos para ele. Olha só. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança. Isso aqui é quando um chefe sai de férias e um indivíduo cumula aquele outro cargo também enquanto ele está de férias, interinamente. Entendeu? O cara, ele exerce um CC, o outro CC saiu de férias. Interinamente, ele cumula aquele cargo enquanto o cara está de afastamento, o cara volta, ele vem para o cargo dele. É isso que diz aqui no artigo 9º. Beleza, gente? Então, fecha aí. Pega e marca esse artigo 120. Ó. O servidor vinculado ao regime desta lei, mais uma vez eu lembro, Lei 8.112 se aplica para os servidores públicos da União, das autarquias e das fundações públicas de direito público. São os estatutários. O servidor vinculado ao regime desta lei, que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas do órgão ou entidades envolvidos. Só se o cara for um ninja para conseguir exercer 2 cargos efetivos, mais um CC ainda. Ele não vai dormir. Ele vai ter que trabalhar no mínimo 8 horas, cada um 3 às 8, 24. Ele não dorme, ele não pisca, ele nem come. Conseguiram entender? Difícil. Então, preste atenção nesse artigo 120. Marca as responsabilidades. A partir de agora, vocês vão compreender como o servidor público responde, quais as esferas e a comunicação entre as esferas. O servidor responde civil, penal
e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Marca texto aqui. 122. A responsabilidade civil, aqui vem o conceito de cada uma, ó. Responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Parte final da Constituição Federal. Segura aí com uma mão, vai para o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Artigo 37, parágrafo 6º, está na tela para vocês, olhem comigo. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que os seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. Quem vai pagar a conta são as pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado, prestador de serviços públicos. Olha a parte final. Assegurado o direito de regresso contra o responsável, contra o agente que causou o dano, nos casos de dolo ou culpa. Significa o seguinte: essas pessoas respondem objetivamente perante os terceiros que sofreram o dano. Não existe necessidade de demonstrar culpa ou dolo das pessoas. Agora, para essas pessoas que vão pagar a conta aqui, para essas pessoas que vão pagar a conta cobrar do agente que causou o dano, obrigatoriamente elas terão que demonstrar culpa ou dolo do agente. Beleza? Então esse artigo 37, parágrafo 6º, ele vem a calhar exatamente isso, ó. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, omissão ou ação, dolosa ou culposa, que resulte em prejuízo ao erário, erário significa cofres públicos, ou a terceiros. A indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 46 na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial. Tá? O que é essa forma do artigo 46, gente? Deixa eu ver. A princípio é desconto em folha, mas deixa eu só olhar aqui, ó. Isso. Tudo de uma vez só. As reposições e indenizações ao erários serão feitas, ó, aposentado no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Isso. Desconto em folha, parcela lá. Deixa eu pegar aqui. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança. O servidor que causou um dano ao erário vem a óbito, os herdeiros respondem pelo valor do dano até o limite do valor da herança. Tem que saber isso, está aqui no parágrafo 3º. Responsabilidade penal, gente. Olha aqui, ó, responsabilidade penal. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. São os crimes contra a administração pública, os crimes licitatórios, aí vai responder na via penal. A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho de cargo ou função. Essa responsabilidade civil administrativa, ela é, por exemplo, aqui, a própria improbidade administrativa. Ela tem uma natureza civil administrativa, que vai resultar de uma ação ou de uma omissão praticada no exercício do cargo. Independência das esferas. Olha só, as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. São independentes entre si. Olha aqui, ó, podem ser cumulativas. Ele vai responder civil, penal e administrativamente. Marca esse artigo 126, já pega e coloca um clipezinho aí, porque nós vamos para o Código Civil também, ok? A responsabilidade administrativa do servidor, será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. Presta atenção.
Se o indivíduo, ao mesmo tempo, respondeu uma ação penal, uma ação civil e um processo administrativo disciplinar, e ele vem a ser absolvido na esfera penal por inexistência do fato, ou negativa de autoria, obrigatoriamente ele será absolvido na esfera administrativa e na esfera civil. O que significa isso, gente? Se provou na ação penal que não foi ele que cometeu o ato. Se provou na ação penal que aquele ato nunca existiu. Agora, se ele for absolvido por insuficiência de provas, ele pode sofrer as sanções na via administrativa e na via civil também. Olha só, o indivíduo na esfera penal, ele pode ser absolvido por insuficiência de provas, dizendo assim, olha, não foi possível provar que foi ele. Não foi possível provar que foi ele. Mas o fato existiu, ocorreu o fato, e por insuficiência de provas eu estou absolvendo. Ele pode tomar ferro tranquilamente no PAD e na ação civil. Agora, olha, ficou provado que esse fato nunca ocorreu, que era mentira. Provou a inexistência do fato. Ou ficou provado que ele não foi. Nesse dia, nessa hora, ele estava lá nos Estados Unidos, estava na França, ele nem estava no Brasil, não foi ele. Pode ter sido qualquer outra pessoa no mundo, mas ficou provado que ele não foi. Acabou. Aí ele será absolvido necessariamente no processo administrativo e também na ação civil. Pega aí, nesse artigo 126, segura ele com uma mão e abra o seu Código Civil. Vamos para o Código Civil. Porque você vai marcar os dois. E eu vou explicar a diferença para você de um e do outro. Vamos lá. Olha só. Primeiro, artigo 126 está aqui, ó. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato de sua autoria. Você vai botar vide arte. Pega o teu Código Civil 935, olha o que diz dele. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Você vai botar vide arte 935. Se cair uma questão dessa, você tem que botar obrigatoriamente os dois artigos. Não pode botar só o 935. E não pode botar só o 126. Por isso, aqui no 126 você coloca vide arte 935 do CC. Aqui no 935 do CC você escreve vide arte 126 da Lei 8.112. Faz um vide cruzado aí, para você ter. Se cair, você vai botar nos dois. Nos dois. Porque essa aqui fala da responsabilidade civil. Mas a responsabilidade civil, ela está relacionada também. Só civil é diferente de criminal. Dentro do civil aqui pro Código Civil, entra a administrativa também, você entendeu? E aqui, ela fala só na administrativa. Então, por isso você vai fundamentar nos dois. Se você botar um só, você corre o risco da FGV não te considerar. Dela trazer um ou outro. Então, você vai colocar tanto a responsabilidade administrativa quanto a responsabilidade civil do administrador público será afastada se ele for absolvido por negativa de autoria ou inexistência do fato nos termos do artigo 126 da Lei 8.112 e artigo 935 do Código Civil, ambos. Ok? Marca o 126A aqui, pessoal. Ó. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta, da autoridade superior, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes
ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Nenhum servidor pode ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por ter dado ciência a uma autoridade superior ou se essa autoridade superior estiver envolvida para outra autoridade para apurar prática de crime ou de improbidade administrativa. Marca texto piscante nesse artigo 126A. Beleza, gente? Pessoal, neste nosso bloco nós ficaremos por aqui. Não saia daí, na sequência nós vamos abordar as penalidades e todo o restante necessário à parte disciplinar do servidor. Eu aguardo todos vocês na sequência.